Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso pelo convite. Coube a mim falar sobre dois assuntos em 15 minutos, vai ser meio complicado. Eu devo passar, mas vamos lá. Ultrassom intracoronário dispensável ou indispensável? Sabe-se hoje que a angiografia não é mais o único método disponível para a visualização do interior das coronárias. Em 1988, Yock e Linker fizeram as primeiras imagens em vasos humanos e no ano seguinte, então em 89, foram feitas as primeiras observações por imagem da rede coronariana. Em 91, Yock e colaboradores publicaram um trabalho pioneiro em que utilizaram o ultrassom intracoronário para visualizar detalhadamente o interior do vaso e otimizar as técnicas de terapêutica invasiva. A definição, então, a ultrassonografia intracoronariana ela é uma modalidade invasiva cuja base é a aquisição de imagens tomográficas a partir do interior da artéria coronária, utilizando-se um catéter que tem incorporado na sua ponta, na sua extremidade, um único transdutor que emite ultrassom. É um método de imagem de caráter invasivo realizado em ambiente hospitalar, capaz de promover avaliações tomográficas bidimensionais das coronárias em vivo, permitindo identificar os componentes das placas ateromatosas, mensurar com alta precisão as medidas da luz arterial e detectar as mudanças dinâmicas do ateroma antes e após as intervenções. Para que a gente consiga realizar o ultrassom, a via de acesso preferencial é a via femoral, também pode ser feita pela via radial, tem bem menos chance de complicações, mas o introdutor, no mínimo, um introdutor de 6 frentes, então dificulta um pouco em mulheres, no caso, principalmente as mulheres magras. Os medicamentos utilizados são a heparina, 70 a 100 unidades por quilo, e a nitroglicerina de 100 a 300 microgramas, que é feito intracoronariano. Posiciona-se então o guia metálico dirigível de 0,014, semelhante ao guia de angioplastia, com suporte reforçado, ajusante a lesão para frente da lesão e avança-se o catéter sobre esse guia, avança-se com um catéter de ultrassom até aproximadamente 10 milímetros distalmente a lesão-alvo. A solução salina ela é feita para evitar distorções nas imagens, e então é obtida a técnica, a imagem. Tá? Aqui nós podemos ver nesse círculo aqui menorzinho o catéter do ultrassom, a luz arterial, esse círculo mais enegrecido, e a camada íntima, juntamente a camada média, tá? E aqui por fora, todo refringente, a camada adventícia. Tá? Então essa é uma imagem de ultrassom intracoronariano. A histologia há uma relação importantíssima, como conseguiu comprovar, que há uma relação capaz de identificar todos os componentes da parede vascular, com alto grau de correlação da histologia com a imagem do ultrassom. Aqui temos uma imagem de ultrassom do vaso normal, tá? Onde a gente vê toda a luz do vaso aqui. Aqui é o catéter de ultrassom, não vemos placa nenhuma. E aqui um vaso doente, tá? Uma placa, essa parte chega quase que a abraçar o catéter de ultrassom aqui, tá? Então uma placa doente, nós vamos ver os tipos de placas a seguir. Tá? As placas, elas podem se caracterizar em lipídicas, fibróticas, calcificadas e placas mistas. Tá? A placa lipídica, ela é ecluscente, ela brilha menos que a adventícia, então nós temos a camada adventícia e a placa a gente pode ver que ela brilha menos. Em geral tem um aspecto heterogêneo, que denota a presença de lagos gordurosos, que nós vamos falar mais adiante também. A placa fibrótica, tá? Ela é tanto ou mais ecorreflexível que a adventícia, porém não produz sombra acústica como a placa calcificada produz, e nós vamos ver mais na frente. Ela constitui a maioria das placas ateroscleróticas, estão classificadas nesse tipo aqui, são placas fibróticas. Aqui nós podemos ver uma placa muito calcificada, tá? Ela reflete, aqui está a placa, né? Ela reflete mais do que a camada adventícia e ela produz uma sombra acústica, tá? O que caracteriza o padrão de placa calcificada. O cálcio ele pode ser quantificado por meio do arco caótico, 80 graus, 120, dependendo da medida,
e em superficial e profundo. Aqui nós podemos ver uma placa calcificada superficial, produzindo a sombra acústica, tá? Ela está mais perto do lumen do que da adventícia, enquanto a calcificação profunda, ela fica mais próximo da adventícia, como a gente pode ver aqui nesse exemplo. As placas vulneráveis, elas são contidas por grandes lagos lipídicos, e as placas instáveis, elas apresentam rupturas recentes com presença de trombos ou ulcerações. Então aqui, as placas instáveis são placas hipoecóicas, ricas em lipídios e com uma capa fibrosa fina. Então aqui nós podemos ver uma placa instável. A rotura da placa é caracterizada pela ulceração, então aqui nós podemos ver a ulceração, com rotura da placa fibrótica, associada a fissuras e erosões na sua superfície, tá? E a gente pode acompanhar através de injeções com contraste para definir o ponto de comunicação dessa ulceração também. A presença de trombo é mais difícil, já é mais difícil por esse método de ser visualizado, mas pode ser visualizada. Uma massa aqui lobulada, pedunculada, ecluscente, que se projeta para dentro da luz do vaso. Os dados quantitativos ultrassonográficos, a análise é realizada medindo-se as áreas do vaso representadas pela membrana elástica externa, que é essa mais de fora aqui, e as áreas do lumen arterial. Aqui nós temos a área da placa, tá? Aqui é a placa mais a média, e também aqui por dentro, aqui temos a área mínima da luz. Tá? Como são obtidas essas medidas, então? Tá? A membrana elástica externa, ela é obtida automaticamente, a gente faz a puxada, né? A gente grava a imagem e automaticamente o aparelho dá essa medida para a gente. Tá? A área do lumen arterial, tá? Ela é baseada na referência proximal e distal do vaso, e a área mínima da luz, sabe-se hoje que áreas menores de 4 milímetros quadrados tem sido o parâmetro utilizado para obstrução luminal grave a ultrassom. Então, placas coronárias com áreas menores de 4 milímetros significam lesões importantes, com exceção do tronco da coronária esquerda, que nós vamos falar adiante também. E aqui são medidas que existem, que nós podemos avaliar, e que tudo isso aqui é dado pelo próprio aparelho, conforme a gente faz a medida. Diâmetro máximo da luz e mínimo da luz, remodelamento arterial, que é um aumento ou diminuição da área da membrana elástica externa no local da lesão. Então aqui nós podemos ver o remodelamento positivo, tá? Então no local da lesão, a membrana elástica externa é maior do que no local de referência. E o remodelamento negativo é justamente o contrário. A extensão da lesão ela é calculada pela tração automática que o próprio aparelho faz de 0,5 milímetros por segundo. As indicações do ultrassônico coronário, estou tentando ser o mais rápido possível. Diagnóstico de DAC, classe 2A, nível de evidência B. Avaliação da gravidade das lesões do tronco da coronária esquerda, também é 2A, B. Avaliação das lesões moderadas, classe 2A, nível de evidência B também. Detecção de placas instáveis, também 2AB. Método de monitoramento nas intervenções, é classe 2B, nível de evidência A. E no tratamento das reestenoses intraestente, ela é classe 2A, com nível de evidência B. As indicações de ultrassom no caso de falência, então, no tratamento com os estentes, tá? Aqui no caso do estente farmacológico, ela pode avaliar a reestenose intraestente, o ultrassom ele avalia a reestenose e a trombose. Ele identifica a causa antes de se tratar. Tá? No caso de uma reestenose, ela pode ser causada pela subexpansão do estente, pela progressão da doença dentro do estente, falência da droga e até mesmo por fratura do estente no momento da liberação, que pode levar a uma síndrome coronariana aguda. Então o ultrassom ele facilita a gente porque ele vai mostrar o que foi que causou essa reestenose realmente. E no caso da trombose, ele também identifica a causa, geralmente por subexpansão do estente, o estente que fica mal expandido, ou então desenvolvimento de aposição incompleta tardia desse estente. Aqui também são as recomendações e os níveis de evidência da diretriz da Sociedade Brasileira. Tá?
Com relação à segurança, numa série consecutiva de mais de 2.000 pacientes, ocorreram espasmos em 2,9% dos casos, IAM 0,2%, e o mais importante é que não mostra aumento de mortalidade alguma. Ultrassom com relação ao tronco da coronária esquerda, a imprecisão da angiocoronariografia, no caso do cateterismo, ele se dá por ser um segmento, geralmente o tronco de pequena extensão, uma dificuldade de se visualizar esse tronco devido à cúspide aórtica ali próximo dele, e também da sobreposição dos ramos na bifurcação. A bifurcação da DA com a CX às vezes atrapalha a interpretação do tronco pelo cateterismo, pela coronariografia. O ultrassom ele consegue reconhecer e quantificar com mais precisão a obstrução e definir a extensão da lesão, reduzindo, no caso, procedimentos desnecessários. Os critérios de definição da lesão no tronco é uma área luminal mínima menor de 5,5 a 6. Então nós vimos nas outras coronárias, hoje a área luminal é menor que 4 é indicativo de obstrução significativa, no tronco da coronária esquerda de 5,5 a 6, respaldado pela American College e American Heart Association como recomendação 2A, nível de evidência C. As considerações finais com relação ao ultrassom, ele modificou a compreensão da história natural da doença aterosclerótica, mostrou-se fundamental na compreensão do mecanismo de ação e falência de diversos instrumentais utilizados na intervenção, e no cenário atual sua utilização rotineira encontra-se fundamentada para o esclarecimento principalmente de lesões intermediárias no tronco de coronária esquerda. Sua utilização para guiar procedimentos e esclarecer imagens duvidosas à angiografia pode ser útil em subgrupos de pacientes, especialmente nos casos de maior complexidade. O FFR, então, ele deve ser utilizado rotineiramente nas lesões intermediárias? Sim. O FFR nada mais é do que o fluxo sanguíneo máximo para o miocárdio na presença de uma estenose ou estenose, dividido por esse mesmo fluxo se não houvesse nenhuma estenose. Tá? Ele é determinado dividindo-se a pressão média distal, a lesão coronariana, no caso aqui, pela pressão média na aorta durante vasodilatação ou hiperemia máxima. Como é que é feita essa hiperemia máxima, essa vasodilatação? É essencial, antes da realização, e até mesmo durante o procedimento, a gente induzir a vasodilatação máxima, tanto epicárdica quanto da microcirculação. É feita a administração de dinidrato de isosorbida intracoronariana, na dose de 0,2 a 0,5 mg, que é suficiente para abolir qualquer espasmo de vasos epicárdicos. Quanto à microcirculação, o ideal é a adenosina intravenosa profunda, que depois nós vamos falar mais aprofundado, e a adenosina intracoronária e a papaverina intracoronária, elas podem ser utilizadas também, mas tem um efeito muito fugaz, que às vezes atrapalha a interpretação do exame. O valor normal do FFR é 1. Então, o valor que a gente espera que seja o mais próximo de 1, tá? É o valor normal do exame. Vasos com FFR maior que 0,75 tem uma isquemia muito improvável, com uma sensibilidade em torno de 88%, enquanto os vasos que dão resultado de FFR menor que 0,75 têm uma especificidade de 100%. Como é então esse aparelho? Ele consiste em uma corda guia, semelhante a uma corda de angioplastia, tá? Com um sensor específico localizado a 3 centímetros de sua ponta, uma ponta macia igual a utilizada em angioplastia. No caso, aqui é um exemplo bem maximizado aí. Essas cordas guias são conectadas a um aparelho que capta e analisa o sinal pressórico enviado, que é então convertido em sinal elétrico e exibido na tela do analisador. No caso é esse aparelho aqui. Como nós fazemos esse procedimento, esse exame? É cateterizado a coronária com catéter guia de angioplastia 6 ou 7 frentes, administra-se heparina endovenosa 10 mil unidades e nitroglicerina intracoronária 0,25 a 0,5. Faz-se então a calibração do catéter guia e do guia de pressão, que é o guia que vem para avaliar o FFR, que é chamado pressure wire. Devemos então conectar o guia de pressão ao analisador, que é o aparelhinho que vai dar o valor para a gente, e igualar as pressões do catéter guia e do guia de pressão
quando o sensor desse chega na ponta do cateter guia. Então, antes da gente atingir, antes de adentrar a coronária, tá, na ponta do cateter guia, a gente equaliza as pressões. Coloca-se então o guia de pressão no leito distal de cada coronária, sendo analisada uma de cada vez, e então é onde é feita a hiperemia máxima, com adenosina, tá, de preferência em veia profunda, no caso geralmente a gente faz pulsionado a veia femoral, e a gente faz essa adenosina na dose de 140 microgramas quilo minuto durante 2 a 3 minutos antes de solicitar ao aparelho a análise do resultado. Ou pode ser feito, como já falei, adenosina papaverina intracoronária, mas ela tem um efeito muito fugaz, o que às vezes atrapalha o resultado. O FFR nas lesões moderadas, essa é a principal indicação do FFR, aquelas lesões duvidosas, que todo mundo fica em dúvida, é importante, não é? Representa isquemia, não representa, tá? Aqui nós temos 2 casos de lesões muito parecidas, tá? E a função do FFR é justamente demonstrar se essas lesões causam ou não isquemia. A princípio, essa da direita parece, né, a olho nu, ser até mais importante do que a da esquerda, tá? Mas o FFR significativo e que necessitou de intervenção foi o dessa coronária, com FFR de 0,67, ou seja, menor que 0,75. Então precisa-se fazer uma angioplastia nesse caso, e esse caso, que parecia até ser mais grave que o outro, o FFR de 0,82, a gente pode deixar em tratamento clínico, tá? Então, a grande jogada do FFR é justamente diminuir as intervenções desnecessárias. Aqui eu trouxe só alguns casos de FFR em lesões críticas, uma lesão coronária direita suboclusiva, né, com FFR de 0,43, a circunflexa de 0,32, e essa lesãozinha aqui, que muitos poderiam ficar em dúvida, será que representa isquemia ou não? O FFR no terço médio da descendente anterior ali de 0,67, ou seja, é uma lesão que a princípio pode mudar inclusive a conduta, porque o paciente passou a ser triarterial, a princípio, no caso cirúrgico, se fosse só essas duas, poderia tratar com a intervenção. Trouxe os 2 principais estudos aqui, vou falar bem rapidamente a respeito deles. Os 2 principais estudos de FFR, tá, foram os 2 primeiros e, na verdade, são os 2 principais até hoje, por onde a gente se baseia. Tá? Foram pegos pacientes que iriam para a angioplastia sem prova nenhuma de isquemia, tá? E esses pacientes foram randomizados em 4 subgrupos. Os pacientes que o FFR fosse menor que 0,75, invariavelmente eles iam para a angioplastia, é o grupo referência. E os pacientes em que o FFR foi maior que 0,75, ou seja, que não representava isquemia, foi dividido num grupo que não foi encaminhado para a angioplastia, o grupo de fé, e um grupo que foi encaminhado para a angioplastia, que é o grupo perform. Ao final de 5 anos, no follow-up de 5 anos, tá, a taxa de sobrevivência livre de evento do grupo em que o FFR foi não isquêmico e que não foi tratado, os pacientes tiveram uma taxa livre de evento muito maior, tá, em torno de 78%, 75%. O grupo referência, que é aquele grupo doente, que realmente representava isquemia, que foi feita a angioplastia, como era de ser esperado, era um grupo mais doente, tem uma taxa livre de evento menor. Tá? No follow-up também de 5 anos, de isquemia miocárdica aguda e morte por causas cardíacas, o grupo em que foi evitada a intervenção, porque o FFR era maior que 0,75, teve uma mortalidade menor do que o que fez a intervenção. Tá? O estudo de fé, no grupo com FFR maior que 0,75, que a intervenção foi adiada, mostrou uma sobrevida livre de eventos após 2 anos de 89%, comparado com 83% do grupo no qual a mesma foi realizada. No follow-up de 5 anos, mostra um risco de morte ou IAM na população, cujo tratamento foi adiado com base no FFR de 1%, semelhante ao da população em geral. Ou seja, o exame não deve nada. Conclusões, então, do estudo de fé em pacientes com angina estável admitidos para angioplastia coronariana sem provas de isquemia, sem provas conclusivas de isquemia, a medida do FFR permitiu a gente concluir 2 coisas. Evita-se intervenções desnecessárias quando o FFR é maior que 0,75 e justifica intervenções quando as lesões apresentam um FFR menor que 0,75.
E o estudo FEME, que é um dos maiores estudos, onde pegaram pacientes referenciados já para intervenção coronariana percutânea com doença de múltiplos vasos e foram guiados. Então, esses pacientes eles já estavam na fila da intervenção, tá? E foram divididos no grupo guiado por angiografia e no grupo guiado por FFR. Então, mesmo os que estavam com indicação pela angiocoronariografia para a intervenção, se o FFR desse negativo, não mostrasse isquemia, ele abandonava o tratamento, e aí a gente vai ver qual vai ser a evolução. A única coisa que chama atenção é que o FFR, o valor de referência deles não foi 0,75, e sim 0,8, é a única crítica do estudo. O estudo FEME, então, no final de um ano, tá, os pacientes que tiveram intervenções guiadas, única e exclusivamente guiadas pelo FFR, tá, tiveram uma taxa livre de MACE, de eventos cardíacos maiores, tá, menor, uma diferença de 5,1 no final de um ano, com relação aos pacientes guiados apenas pela angiografia, tá? Ou seja, a gente evita eventos graves guiados pelo FFR. E no final de 2 anos, tá? No grupo FFR, foram 509 pacientes, 513 lesões não tratadas, por ser o FFR maior que 0,80. Na evolução desses 2 anos, o grupo houve um total de 31 IAMs, tá? Sendo que 22 foram durante o próprio procedimento, ou seja, não tem relação nenhuma com a evolução da doença. Os 9 IAMs tardios, 8 foram consequentes a uma nova lesão ou reestenose intraestente, ou seja, não foram causados naquelas lesões em que o FFR não mostrou isquemia. Apenas uma lesão originalmente não tratada por apresentar FFR maior ou igual a 0,8 foi responsável por um infarto tardio no prazo de 2 anos. Ou seja, das 513 lesões que deixaram de ser tratadas, apenas uma causou infarto em 2 anos, o que corresponde à evolução da população comum. Por outro lado, apenas 10 lesões originalmente não tratadas progrediram ao longo dos 2 anos, necessitando de qualquer revascularização. As conclusões, então, é que o tratamento das lesões coronarianas com base no FFR em pacientes multiarteriais, quando comparado com a angiografia, primeiro, reduz a quantidade de MACE, evento cardíaco maior, após um ano em 30%, reduz mortalidade e ou IAM após um ano em 35%, economiza custos e não prolonga o procedimento, reduz o número de stents utilizados, reduz a quantidade de contraste utilizado e resulta em status funcional semelhante ou menor do que pacientes tratados apenas com base na angiografia. Tá? Aqui, só para finalizar, estou finalizando as recomendações pela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Alternativa à realização de teste não invasivo de isquemia, quando ele é inviável ou inconclusivo, para determinar a necessidade de intervenção, a recomendação 2A, nível de evidência B. Avaliação de estenose moderada, de 50% a 70%, também é 2A, nível B. E monitoração rotineira das intervenções com stents coronarianos, recomendação 2B, nível de evidência B. Muito obrigado.